seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E hoje nós iremos fazer uma reflexão, um estudo simples da segunda carta de São João. Na descrição do vídeo eu vou deixar aí a playlist sobre o mês da Bíblia. E ali eu faço uma série de vídeos fazendo um estudo sobre a primeira carta de São João. Seria interessante você também assistir esses vídeos para poder compreender melhor aquilo que eu vou expor aqui na segunda carta de São João. A primeira carta de São João foi escrita por volta do ano 95 ao ano 100 depois de Cristo. Quem a escreveu foi o apóstolo João, o conhecido como discípulo amado, aquele que também escreveu o Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, aquele também que escreveu o livro da Revelação, o Apocalipse. E é o mesmo autor que escreve a segunda carta, a segunda epístola de São João. A epístola está esboçada da seguinte maneira: do versículo 1 ao versículo 3, saudação, a saudação à comunidade. Do versículo 4 ao versículo 6, o mandamento da caridade, João enfatizando este mandamento. Do versículo 7 ao versículo 11, ele alerta sobre os anticristos. E do versículo 12 ao versículo 13, ele faz a conclusão da carta. Eu costumo dizer que isto aqui não é uma carta, mas um e-mail, de tão pequena, tão curta que ela é. Mas essa segunda carta de São João, ela narra para nós as dificuldades que João estava tendo nesta comunidade a respeito do gnosticismo, ou seja, daqueles que negavam a pessoa de Jesus vinda na carne, aqueles que negavam a necessidade da morte redentora de Jesus no Calvário. E João, escrevendo a primeira carta, combateu ferrenhamente os gnósticos, e você pode ver isso nos vídeos que eu deixei aí, que eu publiquei sobre a primeira carta. Então vamos lá, vamos à segunda carta. Vamos primeiro rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diz assim o primeiro versículo: o ancião, João falando dele mesmo, se intitulando, ou seja, dando uma nomenclatura para ele que redigia a carta, de o ancião. O ancião, a senhora eleita, ou seja, a igreja eleita. E aos seus filhos que amo na verdade. Ou seja, a igreja de um modo geral e a cada membro da igreja em particular, os filhos da igreja que ele ama na verdade. Então veja, João sempre estará enfatizando a verdade. Por quê? Porque existiam impostores e até alguns que eram da comunidade, mas que se tornaram heréticos, que se tornaram cismáticos e que se separaram da verdade. E ele continua dizendo: não apenas eu saúdo, mas todos os que conhecem a verdade. Ou seja, todos da comunidade de Éfeso, aonde João estava e escrevia a segunda carta, todos que estavam com João, todos que viviam na verdade, ou seja, viviam em Cristo, porque Jesus é o caminho à verdade, todos que viviam em Jesus também saudava a comunidade. Ele continua, versículo 2: por causa da verdade que permanece em nós e estará convosco para sempre.
Então, cumprimentam, saúda por causa da verdade que está nele e que permanecerá também na igreja, né? Na senhora eleita que está sendo endereçado esta segunda carta. Conosco estarão, ele diz, conosco, com a igreja na qual João está e também com a igreja a qual ele escreve, conosco estarão a graça, a misericórdia e a paz, da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, na verdade e no amor. Veja que João sempre enfatiza a verdade. Então veja, ele dá uma tríplice exortação e desejo de que essas três coisas estejam com a comunidade: a graça, a misericórdia e a paz. Quero aqui abrir um parêntese e dizer que a palavra misericórdia, o tema da misericórdia, João não escreve em nenhum dos seus escritos, dos seus manuscritos. Ele não cita em nenhum lugar, a não ser aqui na primeira carta de São João. Quando falo de misericórdia, eu falo dessa maneira que ele pede a misericórdia de Deus, né? Lógico que quando João fala do amor, o amor é manifestação clara da misericórdia de Deus. Lógico que quando ele fala de Jesus crucificado, ele fala também da misericórdia. Mas eu digo de maneira expressa, assim, que a misericórdia esteja com vocês, né? E agora ele entra no coração da epístola, que é o versículo do 4 ao 6, que diz: o mandamento da caridade. Muito me alegrei por ter encontrado alguns dos teus filhos que vivem na verdade. Ou seja, muito me alegrei por ter achado alguns dos teus filhos que caminham na verdade, porque observam os mandamentos do amor, né? Ou seja, quando ele diz que se alegra que alguns dos filhos vivem na verdade, é porque seguem o mandamento do amor, segundo o mandamento que recebemos do Pai, ou seja, segundo o mandamento do amor. E ele continua dizendo, versículo 5: e agora, Senhora, te peço, não como escrevendo-te novo mandamento, mas o que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. Nisto consiste o amor, em viver conforme seus mandamentos. E o primeiro mandamento, como aprendestes desde o início, é que vivais no amor. Ou seja, João está dizendo, olha, eu quero dizer para vocês que não existe um novo mandamento. Não existe algo extraordinário. Não é necessário vocês começarem a ouvir os gnósticos com suas novidades, pluralizada, novidades e novidades, contos, fábulas. Não precisa vocês ouvirem essas coisas. Basta que vocês permaneçam na verdade. Basta que vocês permaneçam no amor. Basta que vocês permaneçam na caridade, que é o mandamento do Pai, que é o mandamento que o Pai nos enviou, que o Pai nos ordenou. E este mandamento consiste no amor. Então é isso que João está dizendo a esses irmãos da segunda carta. Dizendo, olha, não sigam o caminho dos gnósticos, que negaram Jesus vindo na carne, que negaram a manifestação do amor de Deus na cruz do Calvário, que negam, né? E por isso João na primeira carta diz que quem disser que não tem pecado é mentiroso e a verdade de Deus não está nele, exatamente pelo fato de que os gnósticos diziam que eles não tinham pecado, que não precisavam ser purificados, porque eles, por eles mesmos, eles conseguiam
alcançar a perfeição. Então, é exatamente isso que João vem enfatizar: permanecer no amor, né? E aqui ele dá alguns alertas a respeito dos anticristos, versículo 7 ao versículo 11. Acompanhemos aí, versículo 7. Porque muitos sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado espalharam-se pelo mundo. Olha, aquilo que ele na primeira carta enfatiza, a negação de Jesus encarnado, aquilo que no evangelho dele, primeiro capítulo, versículo 14 diz: e o verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Aquilo que no prólogo do evangelho e no prólogo da primeira carta ele enfatiza a respeito do verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, e tudo foi feito por ele, sem ele nada teria sido feito. E no prólogo da primeira carta ele diz: aquilo que nós vimos, que nós tocamos, que nós ouvimos do verbo da vida, nós trouxemos, nós demos a vocês, nós anunciamos a vocês. Então eles negam, né? Não confessam a Jesus Cristo encarnado e espalharam-se pelo mundo. Este é o sedutor, o anticristo. Quem é o sedutor e o anticristo? Aquele que nega que Jesus Cristo é Deus que se fez carne. Todo e qualquer pessoa que nega que Jesus Cristo é Deus e que se fez carne é o anticristo. Aqui eu abro um parênteses, não desrespeitando as religiões distintas da Igreja Católica, mas querendo colocar aqui de maneira clara: aquilo que é gnóstico, aquilo que é uma gnose, aquilo que foi combatido pelo apóstolo João na primeira carta, no início da igreja primitiva, e também combatido por Santo Inácio, é hoje, de maneira indireta e disfarçada, o espiritismo. Porque o espírita, principalmente ali kardecistas, eles negam a divindade de Jesus. Eles dizem que Jesus não veio na carne como homem, mas que ele se reencarnou várias e várias vezes. E o resultado dessas encarnações incontáveis de Jesus fez com que Jesus chegasse a um nível espiritual que ele não precisasse mais reencarnar. E nessa condição pode-se dizer que ele é como um Deus, mas ele não é Deus. Isto é o anticristo, isto é o sedutor do maligno. Fecha aspas. Então, você não precisa acreditar no que eu estou dizendo, mas a verdade eu preciso enfatizá-la. Versículo 8. Acautelai-vos para não perderdes o fruto de nossos trabalhos, mas, ao contrário, receber plena recompensa. Então ele diz: cuidado, prestem atenção, porque esses falsos doutores, esses falsos mestres que negam aquilo que nós anunciamos a vocês, aquilo que nós pregamos a vocês, eles podem levar vocês a perderem o fruto de nossos trabalhos. Que trabalho? O trabalho de evangelização, o trabalho de catequese, o trabalho que foi feito para anunciar Jesus encarnado, morto e ressuscitado. Versículo 9. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Quem permanece na doutrina é que possui o Pai e o Filho. Então veja, na primeira carta de São João ele deixava muito claro, falando
isso verdadeiramente sendo enfatizado, dizendo que para ser filho de Deus, para permanecer como filho de Deus e para andar na luz, era necessário estar unido a Jesus. Era necessário estar em comunhão com a verdade que é a encarnação do Verbo. E aqui o apóstolo vai dizendo: todo aquele que avança e não permanece, todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo, não possui a Deus. O que é a doutrina? Com certeza, trata-se tanto da doutrina ensinada por Jesus Cristo, como da doutrina a seu respeito. Ou seja, tudo aquilo, ele diz, aqueles que avançam, mas fogem, saem daquilo que Jesus ensinou e também deixa de lado os nossos esforços para ensinar a vocês o que é permanecer em Cristo, permanecer no amor, ele diz que esse se perderá. Versículo 10. Se alguém vem a vós sem ser portador desta doutrina, não o recebais em vossa casa, nem o saudeis. Aquele que o saúda participa das suas obras mais. Isso aqui é muito sério, né? Isso aqui é muito sério. João está dizendo que se alguém vem a vós sem ser portador desta doutrina, que doutrina? A doutrina de que Cristo se fez homem, se fez carne e morreu por nós na cruz para nos salvar. E também todos os ensinamentos de Jesus. Se alguém vem com uma doutrina diferente dessa, ele diz que a gente não deve nem cumprimentar essas pessoas. Porque é recorrer e cair, melhor dizendo, é cair em risco de participar das obras malignas que essas pessoas realizam. E concluindo, meus irmãos, esse texto, que é muito lindo, ele fala aqui na sua conclusão, versículo 12, embora tenha muitas coisas a vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz, para que a nossa alegria seja perfeita. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. Então veja, João diz, embora eu tenha muitas outras coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero estar convosco e vos falar de viva voz. Então veja, meus irmãos, aqui cabe também para nós uma breve reflexão, porque tem muita gente que diz que para ser digno de fé tem que ser apenas aquilo que está escrito, aquilo que está na Sagrada Escritura. Só que João aqui enfatiza. Ele enfatiza aqui dizendo que, ele diz, gostaria de vos escrever muitas outras coisas, mas não quis fazê-lo de papel e tinta. Mas espero estar convosco e vos falar de viva voz. João, quando escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, no final do evangelho de João, acho que o último versículo, o penúltimo versículo, ele diz assim, Jesus fez muitos outros milagres que não estão escritos. Aí ele diz, penso eu que se fôssemos escrever tudo o que Jesus fez, não é nem tudo o que Jesus falou e fez, apenas o que Jesus fez. Penso que não caberia no mundo tantos livros. Ou seja, aquilo que é uma tradição oral, aquilo que é falado, aquilo que é ensinamento de viva voz, para os protestantes, eles não aceitam. Por isso a patrística, para eles, não faz sentido. E quando eles começam a ler a patrística,
eles começam a dizer que os pais da igreja eram só a Escritura. Ou seja, era somente Bíblia. Então penso eu, são pessoas que ignoram aquilo que a Sagrada Escritura revela para nós. Ignoram. De maneira direta, eles ignoram. Ignoram. A palavra de Deus deixa claro para nós que em muitas ocasiões, primeiro, era necessário uma vivência comunitária. Esta primeira carta de João, a segunda carta de João e a terceira carta de João é um exemplo clássico de que a comunidade, os crentes, se reuniam para cultuar a Deus e só por ocasião de anticristos, corruptos, invasores, aí sim vem a necessidade de se escrever alguma coisa. Por isso, é aquilo que Dom Henrique Soares da Costa falou e que Sila Malafaia, com a mentalidade atrofiada, não conseguiu compreender. Primeiro vem a igreja. E da igreja nasce a Sagrada Escritura, nasce a Bíblia. Nasce a palavra de Deus. A palavra escrita, não é a palavra encarnada. A palavra encarnada, que é Jesus, que é o verbo que João defende tanto na primeira e na segunda carta e no seu evangelho. Esta palavra, este verbo que se fez carne, esse sim, existe desde toda a eternidade. Não existe, ele é. Ele é. Desde toda a eternidade e para toda a eternidade. Mas a Bíblia, texto escrito, veio depois da igreja e por uma necessidade da igreja. E você pode fazer essa comparação com todos os outros escritos do Novo Testamento. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, por exemplo, é uma carta que vem tratar de diversos problemas em uma comunidade. Primeiro existiu a comunidade de Corinto e depois veio os problemas, as dificuldades, e por esse motivo se houve a necessidade de Paulo escrever a carta. Assim acontece com a terceira carta de São João, que nós iremos ver em um outro vídeo. A contenda na comunidade e por isso ele vai e escreve a carta. Ou seja, primeiro existe a comunidade, depois passa a existir o texto bíblico. No Atos dos Apóstolos, se eu não estou enganado, é Pedro que diz, ou é o próprio Paulo, que diz que Jesus falou que há mais alegria em dar do que em receber. Aí você procura ler os 4 evangelhos e você não vai encontrar esta citação, que há mais alegria em dar do que em receber, em nenhum dos 4 evangelhos. E como é que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, ou é Paulo ou é Pedro, não lembro agora, que Jesus falou que há mais alegria em dar do que em receber, se não está escrito? Lógico que isso foi transmitido pelos apóstolos de viva voz. Ou seja, os apóstolos ensinaram algo que Jesus disse que eles mesmos não escreveram. Então nós podemos ver que a Bíblia revela Jesus, mas a Bíblia não é Jesus. Eu não posso limitar um Deus que tudo criou a um texto. Esse texto revela e é também palavra de Jesus, palavra de Deus, mas não é Deus. Porque senão, do contrário, nós cairemos num pecado, podemos até dizer assim, dos protestantes, do fideísmo. Se não tiver escrito, eu não creio. Eu quero ver quando eles chegarem no céu, e se eles forem, se eles forem, quando eles chegarem lá, que eles tiverem a revelação plena de tudo que o Senhor fez e falou.
E eles vão dizer, rapaz, tantas coisas que não estavam na Bíblia, que os católicos falavam e eu não acreditava. Se é que eles vão. Porque se eles apostataram de livre e espontânea vontade, saíram realmente porque renegaram a igreja, é impossível ir. Mas se estão no pecado da ignorância invencível, ou seja, estão vivendo uma ignorância tão tenebrosa que os impede de ver a verdade, se eles forem, eles terão essa surpresa. Portanto, meus amados irmãos, esta é a reflexão a respeito da segunda carta de São João. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha aí, se inscreva aqui no canal, vamos ajudar compartilhando, divulgando para que o próprio YouTube comece a divulgar o canal. Eu peço a vocês que vocês compartilhem os vídeos e ajudem aí a divulgar. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.